Olá, estamos aqui mais uma vez, mais um encontro para nossa EBD. Hoje nós temos um tema sugerido por um adolescente, né? Pedi a opinião e eles me deram vários temas, mas o mais interessante que eles colocaram, o que eu achei, foi maturidade espiritual. Mas antes mesmo de entrar no assunto, nós vamos ver o que é maturidade. Eu peguei alguns exemplos, né, do que é maturidade. Então, maturidade. Maturidade é usar o tempo e o recurso com sabedoria, colocando as prioridades em primeiro lugar. Maturidade é ter bom senso. Maturidade é saber quando falar e quando calar. Maturidade é humildade, é dizer estou errado. Maturidade é manter sua palavra e viver à altura das suas responsabilidades. É a capacidade de fazer um trabalho até o fim, mesmo que esse trabalho seja difícil. Mas é você levar até o fim. Então, essa foi algumas definições de maturidade que, ao pesquisar, eu encontrei. Mas nós vamos ver o que é maturidade cristã. O que é maturidade espiritual? Maturidade espiritual. A maturidade espiritual é um processo em que começa quando uma pessoa aceita Jesus como seu Salvador. A partir do momento em que você toma esta decisão de aceitar Jesus e viver, né? E viver em Cristo, aí você já começou a amadurecer. Você já começou a amadurecer. Porque a maturidade a gente vai ganhando de acordo ao conhecimento que nós vamos buscar. Aí nós vamos adquirir a nossa maturidade. Lá em Filipenses 12-14, diz assim, o apóstolo Paulo diz que o crescimento espiritual é um processo contínuo, não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo o que foi também preso por Cristo Jesus. Irmão, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vontade de Deus. Então, nem Paulo havia alcançado a maturidade, mas ele estava
indo para alcançar o alvo. Porque a maturidade cristã se desenvolve em sua vida, em você, e você deve fazer uma escolha. Você deve fazer uma escolha. E depois dessa escolha, aí sim, você vai alcançando o objetivo. E que escolha é essa? Obedecer a palavra e buscar a sabedoria na palavra de Deus. Certo? Na palavra de Deus. Porque nem Paulo havia alcançado a maturidade. Ele estava tentando buscar. Mas como é que a gente tenta buscar? Nós tentamos buscar na palavra. Lendo a palavra. Porque é na palavra que vai nos mostrar tudo que nós precisamos. Portanto, lá em Romanos 12, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai-vos os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós não vamos nos conformar com este mundo, porque nós temos a palavra que nos diz qual é a perfeita e agradável vontade de Deus. E quais as marcas da maturidade? A maturidade espiritual apresenta o caminho em obediência a Deus e faz a escolha de viver pelo ponto de vista de Deus. Então, nós temos, a partir do momento que eu preciso amadurecer espiritualmente, então eu vou fazer a vontade de Deus. Eu vou buscar um conhecimento maior na palavra de Deus. Em Gálatas 5, 16 e 25, diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprires a concupiscência da carne. Se viver em espírito, andamos também em espírito. Se vivermos em espírito, andamos também em espírito. No versículo 16, que ele diz: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Esse versículo que ele diz assim, que ele fala a palavra andar. Andar significa a gente andar em um propósito. Nós temos que andar em propósito. E qual é o propósito que nós devemos andar? O propósito de conhecer a palavra. Nós devemos ter esse propósito de conhecer a palavra. E no versículo 25, que ele fala também que se vivemos em espíritos, andamos também em espírito. Esse andar
significa passo a passo. Nós vamos amadurecendo passo a passo. É por isso que nós temos que estar diariamente lendo a palavra de Deus, buscando conhecer, para que nós venhamos a ser jovens maduros, adolescentes maduros na palavra de Deus, espiritualmente, crescer espiritualmente. Isso é bom demais, porque eu vou cada dia mais me aproximar de Deus, porque eu estou buscando. Lá em 2 Timóteo 2, 15 e 3,16, diz assim: procurar apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, apresentai-vos como obreiro que maneja bem a palavra. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Essas são as instruções boas e práticas sobre como se tornar espiritualmente maduro. Então, quem está falando é Deus. Ele que está falando, né? Que nós devemos cada dia mais buscar na palavra, amadurecer espiritualmente, porque a palavra tem tudo que nós precisamos. Tudo que nós precisamos. Ela ensina, ela instrui, ela corrige. Então, nós não podemos perder a oportunidade de estar se chegando cada dia mais na presença do Senhor, nos braços do Senhor, ser íntimo do Senhor. Viu? Maturidade espiritual deve ser uma prioridade para mim e para você. Deve ser uma prioridade. E a qualquer que anda e como criança e se alimenta de leite, não está amadurecido. Precisamos do alimento sólido. Precisamos do alimento sólido, precisamos nos amadurecer, deixar as coisas de menino para trás. Precisamos nos amadurecer. Em Hebreus 5, 13, 14, é que diz: maturidade espiritual deve ser uma prioridade para você. Portanto, qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentando da palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercidos para discernir tanto o que é bom como o que é mal. Tanto o que é bom como o que é mal. Então, como um seguidor de Cristo, você não deve se alimentar apenas de leite. Como um seguidor de Cristo, você deve se alimentar do alimento sólido, a carne da palavra. Você precisa se alimentar da palavra
para que você venha cada dia mais se amadurecer espiritualmente. Porque quando a gente experimenta a carne, o alimento sólido, a gente cresce, a gente se aproxima de Deus, porque espiritualmente eu estou buscando, eu estou recebendo o alimento, a fim de experimentar da maturidade espiritual. Você deve também compreender que o crescimento vem da graça de Deus. Deus é o seu recurso. É o seu e é o meu recurso. Para que a gente venha experimentar desse alimento sólido. E eu estou lendo vários versículos para que vocês venham compreender que quem está falando do nosso alimento, da maturidade espiritual que nós devemos ter, não sou eu, mas vem da palavra de Deus. E em 2 Pedro, de 1 a 9, ainda diz assim: visto como, pelo seu divino poder, nos tem sido doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, que Deus tem nos dado. Ele promete e Ele cumpre. E as promessas do Senhor para a minha vida, para a sua vida, não são poucas. Para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da concupiscência das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vos reunindo toda a vossa diligência, associe com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento. Então, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazei com que não sejais nem inativos, nem infrutíferos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecendo da purificação dos seus pecados de outrora. Então, quem não se encaixa nesse conhecimento aqui, está cego. Não sou eu que estou dizendo, mas sim a palavra. Ao se tornar filho de Deus, você recebe tudo o que precisa em Cristo. Tudo que precisa em Cristo você recebe, ao se tornar filho de Deus. Para finalizar, nós vamos ler aqui Hebreus 13, do versículo 20
e o 21, que diz assim: Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, nos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele. Por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Então, o que nós tínhamos hoje para passar um pouco para vocês foi essa palavra, maturidade espiritual. Então, que nós venhamos cada dia mais deixar as coisas de menino para trás, né? Que o Senhor continue nos abençoando, nos dando sabedoria e até o próximo encontro com vocês. Um abraço da Prodé. Dan, 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 dan.